Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês aí que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Bem, pessoal, começando mais um vídeo aí falando hoje sobre nota dos jogadores. E se você concordar, você discordar, você deixa aí, bota no comentário: Xande, não gostei desse, aquele não foi legal, não foi bem assim, tranquilo. Muito bem, apesar que meu nome é Xande, né, mas eu sou democrático. Vamos lá. Você pode discordar de mim, fique tranquilo que nenhum mal vai acontecer. Vamos lá. Vamos falar da dos jogadores, como eu já falei, né? A gente não perder a linha de raciocínio. O jogo do Flamengo ontem, Bragantino e Flamengo, um jogo aí que estavam disputando aí pela beirada, né? Pela ponta da cabeça ali. O importante é que o Flamengo não perdeu o Cruzeiro de vista, que se o Flamengo perde ou empata, o Cruzeiro ia abrir uma distância maior, né? Mas aí o Flamengo fica um ponto do Cruzeiro com um jogo a menos, né? Então o Flamengo tem todas as chances de poder ultrapassar o Cruzeiro e se tornar o líder, né? Esse campeonato, meus amigos, vai ser um campeonato pau a pau. Eu acho que vai ser ali Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, né? Pode ter ali um Bragantino por fora, pode ter um Bahia. O Bahia tá bem, o Bahia tá bem, né? Correndo também ali por fora, mas apesar que eu vejo um Bahia um pouquinho mais abaixo desses três. Mas eu acho que o campeonato desse ano vai ficar entre os três. O Cruzeiro tá jogando fino da bola, empatou ontem contra o Corinthians, né? Um empate amargo. Hoje, infelizmente, o Corinthians é um time que sem brilho, né? É um time ali de meio de tabela, para baixo. A verdade é essa. Desculpa o pessoal que é corintiano, mas é a realidade. E o Cruzeiro não. O Cruzeiro tá voando. O Atlético Mineiro também é um time ali de meio de tabela, né? O São Paulo, acho que é tabela também para baixo também. Quem mais aí? O Santos é lá de baixo mesmo. O Bahia ali é tabela de cima para o meio, colocaria assim. O Fluminense no meio também. O Botafogo hoje também é um bem de cima para o meio, né? O Botafogo. Mas é mais ou menos isso daí, é o desenho hoje que nós temos. Muito bem, então vamos lá. O Rossi, né? O Rossi ontem, caraca, que defesa que o Rossi fez ontem naquela falta de John. Meu Deus do céu, foi assim no resco da ponta do dedo mesmo, né? E sem culpa, não teve culpa em relação ao gol, que foi uma bola nas costas ali, que eu vou falar quando chegar no lateral esquerdo. Muito bem. Então, nota do Rossi, Xande, olha, pela defesa 9, cara. Pela defesa 9. Que defesaça, né? Também não teve mais muito que trabalhar, mas a defesa foi ponto alto ontem no jogo. Caramba, assim, é aquela coisa que se diz assim: paguei o ingresso, foi muito bem pago para poder ver isso aí, porque foi muito bom. E aí vamos para a nossa lateral direita. Eu achei o Wesley muito nervoso, mas normal pela questão que ele vem vivendo, né, dessa transição da Roma, sai, não sai. Talvez ontem tenha sido o último jogo do nosso menino Wesley, pelo menos por enquanto, com a camisa do Flamengo. Quem sabe lá na frente ele volta, né, para poder encerrar a carreira aí no nosso mais querido do Brasil e do mundo. Xande, nota do Wesley, 8, inclusive, né, fez um gol ontem muito bacana que decidiu o jogo, né? Chegou ali ontem mesmo, aquele lateral que vem se infiltrando ali, jogada de lateral mesmo, e decidiu o jogo, né? Bom, vamos lá. E aí tivemos o nosso Léo Ortiz. O Léo Ortiz ontem, né, ele deu espaço para o Vinicius chutar na área, lance perigoso. Mas fora isso também, coisa muito. Eu acho que o Léo Ortiz deu uma caída depois do Mundial, pessoal. Percepção minha e tal, às vezes é aquela questão que o jogador oscila, normal. Também possa ser que está jogando contra o ex-clube dele, não sei. Nota 7 aí para o Léo Ortiz. E o nosso Léo Pereira, né? Rapaz, o zagueiro artilheiro, né? Mais uma vez, ontem, ele marcou o gol, né? O gol de cabeça aí do empate, abrindo o placar para o Flamengo. Perdeu uma bola perigosa na entrada da área, né? E errou também no gol do Bragantino, também foi erro dele também, bolado nas costas ali do Léo Pereira. Por ele ter feito o gol,
né, e algumas outras coisitas a mais aí no jogo, vou dar uma nota 8 para ele. Mas o Léo Pereira, assim, né, ele é capaz de fazer jogos maravilhosos e de repente ele do nada dá o branco. Muito bem, aí vamos para a lateral esquerda, né, que veio improvisada com o Varela. O Varela, então, ele foi mal ontem, não gostei, né? Ele perdeu uma bola em chance do Mosqueira logo bem no início, tomou bolas nas costas, inclusive esse segundo gol foi uma bola ali que veio pelo setor dele, né? Foi, eu acho que o Lucas Barbosa, né? Foi pelo setor dele. E assim, gente, aí a minha questão, mais uma vez eu sempre falo aqui das crias, né, do Flamengo. O que seria melhor? Botar um Varela adaptado, que não é a função dele ali, não é a especialidade dele jogando pela esquerda, ou subir o menino da base, o sub-20. Rapaz, esse menino da base ganhou o Leverkusen esses dias, de 4, foi 5-1. 5-1. Será que esse menino da base não tem condição de poder jogar? Será que esse lateral esquerdo do Flamengo da base não teria condição de poder iniciar o jogo e deixar o segundo tempo por Vina? Fica a minha pergunta não somente para o Felipe Luiz, mas para toda a comissão técnica do Flamengo, né? Eu acho, na minha opinião, já falei isso aqui 500 vezes, 1000 vezes eu falo. Se o cara está jogando sub-20 do Flamengo, porque ele tem condição. Ali, porque tem condição. Se não tem, meu amigo, doa, manda embora, sabe, vende, não sei. Mas se tá ali no sub-20 eu entendo que é tipo que um reserva do reserva pro time principal. O time principal teve qualquer problema, você vai na base e pega o menino e bota para jogar. Aí volta pra base. Teve de novo, pega o menino, bota até o menino se firmar no elenco principal, tipo o Wallace, o Wesley, foi assim, né? E tantos outros que já passaram pelo Flamengo, todos eles começam dessa forma. O Zico, quem conhece o Zico, ele veio do Júnior, subiu, na época era Júnior, né? Subiu, ficou um tempo no principal, e aí disseram que ele não tinha condição ainda, aí ele voltou pro Júnior, ele quase saiu do Flamengo, eu acho que ele até ia parar de jogar futebol, irritado com esse futebol. Voltou pro Júnior, e depois ele subiu definitivamente, foi o craque que ele foi. Então, base é para isso. E não sei, agora se o Wesley for vendido, o Varela vai para a lateral direita, normal. Eu não contrataria ninguém, eu pegaria o menino da base. Vamos experimentar o menino da base, vamos dar oportunidade. Vina ontem destruiu o jogo, nós vamos falar dele aqui agora, né? E deixar o menino da base aí, até o Alexandre voltar, até o Beijinho voltar. E eu não venderia nem Vina, nem Alexandre, nem o Beijinho, nenhum dos três. Deixaria os três. Alexandre, ele pode jogar tanto na lateral esquerda quanto ele pode jogar na zaga. Então seria aí mais um homem para a zaga, mantendo o Vina e mantendo o Beijinho ali na nossa lateral esquerda. Xande, falou, mas cadê a nota do Varela? Vou dar nota 6 para o Varela, muito mais pelo empenho dele do que pelo que ele jogou. E aí ele foi substituído, entrou o Vina, né? Vina ontem, caramba, entrou com sede de jogo. Cara, o cara entrou muito bem. Muito bem. Caramba, cara. Ó, mudou o jogo. Ele e o Wallace mudaram o jogo. Mudaram, sabe? Caramba, ataque, defesa, participou do gol, sabe? Tabelou com a Arrascaeta. Cara, assim, sabe? Foi outro jogo. Xande, nota do Vina. 9. Vou dar 9, porque o cara arrebentou o jogo ontem. E aí tivemos também, já para o meio campo, né? Nosso primeiro homem do meio campo aí, nosso cabeça de área, como o pessoal chama, é o Everton Araújo. O Everton Araújo fez boa partida, roubando bola, acho que tomou um cartão também, numa falta que ele fez lá no jogador do Bragantino, né? Achou bom espaço também, chutou, eu gosto quando um homem ali do primeiro homem do meio de campo, ele vem, ele chega de trás, ele vem chutando. Quem fazia muito isso na seleção era o César Sampaio. Ele vem ali chegando ali no meio campo, a surpresa, é um homem surpresa, né? Ele vem do fundo e chega batendo. Eu acho muito legal. Ele tem essa característica, coisa que o Alan não tem, e ela tem feito. O Alan tem feito bons jogos, estão aqui. Agora, né, teve esses problemas da facite plantar, mas o Alan vem evoluindo e começou a fazer isso daí. Eu gosto muito desse tipo de jogador, que chega de trás
batendo. Às vezes uma bola vem ali, espirra, né? E quando cai ali na entrada ali, perto da entrada grande área, o cara que é o primeiro no meio campo, ele joga por ali, ele já chega ali, amarretando ali, muitas vezes pega o goleiro e a defesa desprevenida e faz o gol. Xande, nota do Everton Araújo, você falou demais, não deu a nota do menino, nota 8. E aí nós vamos pro Jorginho, né? Craque Jorginho, caramba, joga demais, né? Mas dá uma baixada no nível, normal. Por quê, Xande? Porque é um jogador, primeiro, que ele veio até de uma lesão, salvo engano, não foi antes de chegar no Flamengo, jogou muito bem o Mundial e cansou também, né? Porque o ritmo de jogo aqui no Brasil é diferente da Inglaterra, da Europa. Na Europa você tem intensidade e aqui menos. E aqui tem até menos intensidade, que aqui você joga mais, você se cansa mais. Apesar que com a intensidade no jogo também você vai se cansar bastante. Mas o Jorginho, eu acho que ele deu uma cansadinha devido a essa maratona de jogos. Se prepare, meu amigo, que vai ser isso daí mesmo. Xande, nota do Jorginho aí. Vou dar uma nota 7 pro Jorginho. E aí tivemos o nosso Arrasca, né? O nosso maestro Arrasca aí, do nosso meio campo. Muito bem, o que eu falo do Arrasca? Difícil falar do Arrasca, porque eu acho que o Arrasca não vem fazendo bons jogos, né? Eu acho que a Arrasca ultimamente não tem feito bons jogos. Inclusive o jogo de ontem, aquele jogo do Santos foi mais ou menos, mas o jogo do Fluminense foi horroroso. O primeiro tempo ontem foi um primeiro tempo também ruim, e o segundo tempo melhorou depois que o Flamengo tomou o gol, né? Mas o Arrascaeta ontem ele foi decisivo ao sofrer a falta no primeiro gol do Flamengo, né? E também dá assistência para o Léo Pereira, que marcou o gol. Também ele deu um chute que tirou raspando ali a trave também, mas eu acho que aquele cérebro, Arrascaeta cérebro, sabe, faltou ontem. E tá faltando. Então, como o time ganhou, eu vou dar uma nota 6 para o Arrascaeta, porque senão a nota ia ser menor, gente, com certeza. Né? Gosto demais do Arrascaeta, mas às vezes o jogador não está vivendo uma boa fase, tá certo? Vamos lá, continuando aí o nosso Luiz Araújo, né? O nosso batalhador aí, o homem que é incansável aí, né? Mas toma muita decisão errada, né? Olha, o Luiz Araújo ontem, ele ajudou bastante na defesa, cobrou uma falta na barreira, não produziu muito não. Acho que o Luiz Araújo deu uma caída, eu estava até pensando nisso no pós-jogo, eu acho que deu uma queda técnica. De repente o Luiz Araújo pro banquinho agora, dá uma esfriada, volta a entrar no segundo tempo, que ele entra muito bem, para ele readquirir o seu fôlego. Nota 6 para o Luiz Araújo. Aí entrou o Wallace, vai ser titular, cara. Isso que eu tô te falando. Talvez ainda Pedro tá segurando por causa dos medalhões, mas o menino tá jogando muito, cara, muito, né? Cara, entrou brigando, entrou com vontade, cara, via na bola, deu assistência para o gol, né, do Wesley. Caramba, o que falar do menino desse? É o que eu falo, gente, a base. Tem medalhão? Tem. Medalhão tá mal? Base. Não tá legal? Base. Vamos lá, vamos botar a molecada pra jogar. E é bom porque eles jogando, eles aparecem, e parece bons contratos, boas vendas, e vai movimentando. Base. Xande, qual a nota do Wallace? Nota 8. E aí tivemos o nosso Pedro Queixada, né, que eu vou dar uma nota baixa para o Pedro, porque eu achei desnecessário aquele cartão que ele tomou. Ele tomou um cartão contra o Fluminense, porque tirou a camisa. Aí ontem, ele me toma um cartão, porque ficou fazendo cera para poder sair do jogo, o juiz falando com ele é debochado, viu? Ele é um cara debochado, foi o que o Felipe Luiz falou. E eu acho que foi desnecessário, né? O primeiro tempo do Pedro foi muito ruim, mas também não foi por conta do Pedro, foi o que eu falei. Para mim ontem, o Wesley e o Felipe Luiz, o Wesley e o Luiz Araújo, eles comprometeram muito o meio-campo do Flamengo, né? O Arrascaeta e o Luiz Araújo comprometeram muito o meio-campo do Flamengo. Por quê? Porque não jogaram nada. Foram criatividade zero ontem. A bola não chegava no Pedro. A bola não chegava no Pedro, porra, o cara não tinha como fazer nada. A função do Pedro é aquele centroavante típico, aquele cara
que fica lá travado no meio mesmo. Aquilo ali é o Pedro. O Pedro não é aquele jogador como o Felipe gosta, no falso 9, que se movimenta, tipo o Gabigol, que ia, voltava e tal, não. O Pedro é o Juninho. O Juninho Chimica também é assim. Mas o Pedro não. O Pedro é aquele centroavante fixo, né? Mas o primeiro tempo foi horroroso, como eu disse, mas o segundo tempo ele melhorou como todo o time. Por quê? Porque o time cresceu. E aí o Pedro também cresceu junto, né? E com isso ele rolou para o chute e o Wallace e perdeu grande chance finalizando fraco. Bem na área ali, eu falei, cara, mas quando eu vi, tá assistindo o jogo, quando ele finalizou, você atrasou a bola. Mas isso acontece, gente. Isso daí é do jogo, às vezes pega mal na bola, a bola vem com um pouco de efeito. Quem joga bola sabe, né? Como é que é isso daí. Xande, nota do Pedro. Vou dar 7, eu gosto muito do Pedro, mas não porque eu gosto do Pedro, mas porque, como eu falei, né? Quando o time cresceu, ele cresceu junto. Então nota 7 para o Pedro. Aí entrou o nosso Juninho Periquita. Entrou no final. Mas ele marcou pressão e tudo, gostei. Ele foi contratado por isso, né? Ele é aquele jogador que faz marcação alta, né? De pressão. Então vou dar nota 7 aí pro Juninho. Vamos, né? Juninho é aquele jogador para compor elenco, né? A verdade é essa. Aí tivemos aí o nosso Bruno Henrique. Cara, como eu gosto do Bruno Henrique. Caramba, né? O Bruno Henrique ontem, ele deu um bom chute, que foi defendido, serviu a Arrascaeta para chutar com perigo, mas também cometeu alguns erros. Tocou com a mão na bola e estragou a chance após o ótimo passe de Wesley. E tentou driblar na área e perdeu um contra-ataque. Então o Bruno Henrique ontem foi um jogador assim... Às vezes cansa, né? Não estava no dia dele, vamos dizer assim. Nota 6 para o Bruno Henrique, mas é um jogador fundamental. Eu ontem assistindo o jogo, falei assim, caramba, tá dando muito espaço lá atrás, até o Bruno Henrique falou, né, no intervalo, da questão do espaço que o Red Bull dá lá atrás. Se fosse aquele Bruno Henrique de 2019 correndo como ele corria, caramba, ali tinha feito os 3 gols, cara, ontem, né, porque dava muito espaço, mas naquele envelheceu, não tem mais a mesma velocidade, mas ainda continua sendo um jogador fundamental para o Flamengo. Xande, e o Felipe Luiz, né, o Felipe Luiz ontem, ele armou um time, com o que ele tinha, foram 8 desfalques. Né? O Bragantino é um time muito bom, não se engane, é um time excelente, né? Mas a gente não pode perder para o Bragantino, porque, querendo ou não, é um bom time, mas é um time pequeno. É um time pequeno. Ah, tem dinheiro? Tem um excelente SAF, né? Eu acho que ele é SAF, mas é um time pequeno. E a vitória do Flamengo ontem passou pelas mãos do Felipe Luiz, quando ele acertadamente, no tempo certo, ele corrige o jogo, coloca a Vina, coloca o Wallace, depois no final bota o Juninho para segurar mais o jogo, e foi muito bom, né? Pessoal, vamos lá, só rapidinho, que já estão quase 20 minutos, porque acabei falando muito hoje, tinha muitos detalhes para poder falar com vocês. Mas vamos lá. Então, estatística aí. Aquele chute lá, meio aleatório. O Bragantino deu 10, o Flamengo deu 14. Chute a gol, o Flamengo deu 6, o Bragantino 2. Posse de bola, Flamengo 63 e o Bragantino 37. Eu pensei que fosse ser mais o Bragantino, eu pensei que ia ser 55 pro Flamengo, 45 pro Bragantino. Eu tive a impressão que, pelo menos em alguns momentos do jogo, o Bragantino ficou muito com a bola, né? Passe, o Flamengo 583 e o Bragantino 346. Precisão de passe, Flamengo 89, 80% para o Bragantino. Também achei pouco do Bragantino, viu? Faltas, o Bragantino cometeu 11, o Flamengo 18. Cartões amarelos, caramba, 5 do Flamengo e 1 para o Bragantino. Cartões vermelhos, graças a Deus, para nenhum dos dois. Impedimentos, 2 do Bragantino. Escanteios, 3 para o Flamengo, 2 para o Bragantino. Impedimento, 2 do Bragantino, 3 do Flamengo, que eu não falei, né? Tudo bem, e com isso, então, o Flamengo está na segunda posição, com 33 pontos, um ponto a menos do que o líder, que é o Cruzeiro, porém com 15 jogos, o Cruzeiro com 16. O Bragantino já tem 16 jogos e se encontra na quarta posição com 27 pontos. Bem, meus amigos, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Se você ficou até aqui porque você gostou, e se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ajuda o Xande aí. Um beijão no coração e fui!